dos filmes mais aguardados do ano chegou nos cinemas. Estamos falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E será que o filme agradou a crítica e público? A gente vai debater um pouquinho mais desse tema aqui nesse vídeo, porque tem muita coisa para falar desse filme. Mas vamos primeiro àquele nosso combinado, a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e a dica de hoje que a gente traz pra vocês vem direto do cinema, Doutor Estranho 2. Mas será que vale a pena gastar o dinheiro do ingresso pra ver esse filme lá no cinema? Ou é melhor esperar ele sair nos streamings? Vamos também debater um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no Séries em Série, né? Porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. E se você é fã de Marvel e caiu aqui de paraquedas no canal Séries em Série, a gente tem uma playlist que falou de Cavaleiro da Lua. Já falamos de outras séries da Marvel aqui no canal. E agora a gente vai falar de Doutor Estranho. Então já deixa o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. E vamos começar então para falar de Doutor Estranho e falar de sinopse. Em Doutor Estranho 2, o multiverso é definitivamente desbloqueado e consegue expandir os seus limites além do que a imaginação pode trazer. E agora, o nosso grande mago supremo, Stephen Strange, vai ter que enfrentar uma ameaça assustadora e muito inesperada. Uma sinopse muito simples para tudo aquilo que o filme traz pra gente nas telonas. E aí, em primeiro lugar, a gente já vai falar um pouquinho para vocês em relação a esse enredo, que foi algo que foi muito criticado em relação a esse filme. E a gente sabe que a crítica especializada gosta de cair de pau em cima da Marvel. Até porque isso dá hype até para eles que estão comentando. E é melhor, às vezes, você falar, colocar algumas críticas para parecer que é entendido, mesmo que o filme seja muito bom. E aqui em Doutor Estranho, isso acaba acontecendo. O filme não é 100% perfeito. Existem algumas falhas, sim. No próprio enredo, a gente vai falar um pouquinho mais, mas não é nada que atrapalhe a sua experiência de ir no cinema e assistir esse filmaço. Até porque a gente já pode falar que é um filme que possui um dinamismo muito forte desde o iniciozinho. Já começa com muita ação ali sendo trazida para você, que faz com que o ritmo não caia muito em nenhum momento do filme. A todo momento você acaba ficando ligado na tela para saber, querendo entender e saber mais daquilo que se passa em relação a essa história. Eu sei, pra quem não é fã de Marvel e resolveu ir assistir o filme, por exemplo, minha esposa foi comigo ontem, ela não é muito fã de Marvel, mas mesmo assim ela conseguiu ficar vidrada no filme a todo momento, mesmo que ela não tenha entendido muitas informações que o filme traz pra gente ali. Quem é fã de Marvel vai entender mesmo que aquelas informações superficiais tenham sido passadas pra gente. Mas quem não é fã fica perguntando a toda hora, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Exatamente porque algumas questões importantes, por ser um filme, são trazidas de forma um pouco superficiais. E para quem já entendeu, para quem assistiu outra, WandaVision, Loki, o próprio Homem-Aranha, tudo aquilo que já está por dentro de alguma história Marvel, essas informações superficiais já passaram, já ficou na cabeça dele e já consegue dar o andamento nessa história. Aí, para quem não assistiu, isso fica um pouco difícil de você concatenar essas histórias. Mas até isso pode ser uma boa de uma estratégia, porque eu tenho certeza que minha esposa, nesse caso, como eu estou usando como exemplo aqui, já saiu do filme ontem querendo assistir as outras histórias da Marvel para que ela possa ficar por dentro do quanto que Doutor Estranho foi influenciador na cabeça dela para que ela se tornasse fã da Marvel. Ou seja, então isso é uma estratégia muito boa usada pela Disney, pela Marvel, para trazer essa história pra gente. Outro ponto importante que a gente precisa destacar aqui é que Doutor Estranho já veio com uma pegada um pouco diferente das séries e filmes que a gente tem acompanhado na Marvel já no modelo Disney. Porque Doutor Estranho já traz uma parte um pouco mais dark, um pouco mais terror em alguns momentos ali. Claro que um terror leve ainda, não é naqueles terrores que a gente está acostumado a assistir e tomar sustos a todo momento.
mas é um filme que já tem esse lado um pouco mais sombrio e com algumas ações ali específicas que vão, para algumas crianças, dariam um certo medinho. Mas é um filme que já traz uma pegada um pouco diferenciada da Disney. Já tem alguns lances de ação com bastante sangue, com algumas mortes, inclusive, que acontecem no decorrer do filme. Tudo isso já difere um pouco em relação ao modelo Disney ali que está sendo trazido nos streams, no Disney Plus, até porque é para ganhar ainda mais as crianças. Mas Doutor Estranho foge um pouquinho disso e isso agrada demais ao seu público em si. A crítica não gostou muito desse ponto também. Alguns críticos, na verdade, porque tiveram outros que foram muito a favor. Mas o público em si, que é fã da Marvel, já curtiu também essa dinâmica em relação ao filme. Agora vamos falar um pouquinho mais em relação às interpretações, aos personagens que foram trazidos aqui dentro do filme. Todos estão muito bem na interpretação dos seus personagens, mas a gente precisa destacar que Benedict Cumberbatch, nesse filme, ele está muito mais conectado com o Strange do que nos outros filmes anteriores. Acho que essas viagens pelo multiverso fizeram com que ele encontrasse com outros eles, né? Eu não vou entrar em spoiler aqui em relação ao filme, mas tudo isso e a própria ele como centro ali, ditando as regras e na briga dele com o vilão dessa história, faz com que ele realmente se sinta mais à vontade dentro desse personagem, nesse filme específico. Não que nos outros ele esteja mal. A gente já enxerga o Doutor Estranho como sendo o Cumberbatch. Então não tem como a gente enxergar de outra forma. Mas nesse filme em si, ele tem um encarne com o Strange que é muito forte. Mas a gente não pode esquecer de dar os méritos totais para Elizabeth Olsen ali como sendo a Wanda, né? Mais uma vez sendo a Wanda. Ela consegue transitar entre ser a Wanda, aquela doce, serena Wanda que a gente está acostumada, que conheceu nos primeiros episódios, principalmente lá de WandaVision. Ela consegue transitar entre ser essa Wanda e também entre ser a Feiticeira Escarlate, com toda aquela crueldade e com algum ódio que o próprio Darkhold acaba trazendo para ela ali. Mas ela consegue movimentar entre a personagem de uma forma maravilhosa. Então, todo o destaque para Elizabeth Olsen dentro dessa produção. A história ainda se desenrola para um encerramento que tem um final muito emocionante, totalmente conectado com toda a história, com tudo aquilo que está sendo trazido e até com outras produções anteriores. A história ela consegue encerrar isso de forma emocionante e de forma muito surpreendente. Tudo que está sendo trazido ali está totalmente conectado, início, meio e fim, um enredo muito bem bolado e trazido para a gente. Ficam algumas pontas soltas para que novas produções futuras sejam trazidas para a gente, e é isso que a gente mais quer da Marvel. Então ficam alguns pontos que na nossa cabeça, o que pode acontecer daqui para frente, inclusive com as cenas pós-créditos muito bem conectadas, 2 cenas pós-créditos, sendo que a segunda é muito engraçada aqui pra gente, muito cômica e que tira a gente do sério ali no final. Então, se você ficar esperando no cinema as cenas pós-créditos, que vale muito a pena, se prepara para a segunda cena pós-crédito, porque você vai se divertir demais. E agora, outra parte também que foi bastante criticada pelos críticos que gostam de falar de Marvel, né? A gente está falando do CGI. Bom, um filme que traz pra gente magia e multiverso precisa ter um CGI, efeitos especiais que sejam de primeira categoria. E aqui no filme, a gente acaba acompanhando que o CGI, na verdade, ele gosta de trabalhar, a direção gostou de trabalhar muito nos efeitos visuais através do chroma. Claro, tem que ser feito dessa forma, mas em alguns cenários específicos que não necessitavam ser feitos no chroma, acabou sendo trazido também dessa forma. Mas que não deixa a desejar em nada. Você pode perceber que muitos dos efeitos, em muitos momentos, são feitos em estúdio, são feitos através do chroma key, mas que não movimenta. Na verdade, você vai assistir e em muitos momentos você nem vai perceber que está dentro do chroma. De tão perfeito que é. Ou seja,
Tiveram algumas falhas? Sim, tiveram, mas você percebe que eles prestaram atenção em alguns caprichos que foram muito especiais para trazer para você de forma perfeita. Então só essa preocupação já faz com que haja toda essa busca pela perfeição, para que seja trazido para você a melhor experiência possível. E vamos combinar que conseguiu totalmente dentro dessa história. E são por todos esses pontos que Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura recebe uma avaliação 5 estrelas. Sim, um filme que não é de todo perfeito, mas é um filme que vai te prender do início ao fim. A gente sabe que alguns críticos específicos que gostam de falar de Marvel vão buscar não trazer a perfeição dentro dessa história, até porque não é perfeito. Mas muitos dos críticos também gostaram muito do que viram dentro do filme ali em si. Então, sim, Doutor Estranho é um filme que você pode agora ir no cinema. Inclusive, essa experiência eu peço para que você assista dessa forma. Vá no cinema, vá prestigiar, cinema cheio, com pessoas vibrando a todo momento, que mostra que o público comprou Doutor Estranho. Inclusive, nesse momento, Doutor Estranho está com IMDb de 8, além de trazer um Rotten Tomatoes com audience score, ou seja, aquilo que o público está achando, de 88% de aprovação. Com certeza, o público adorou Doutor Estranho. Mas agora eu quero ouvir você. Você também adorou Doutor Estranho? Qual seria a sua avaliação para esse filmaço que saiu aí no cinema, que está no cinema? Você já assistiu, não assistiu? Comenta aqui pra gente tudo que você tem de percepção em relação a esse filme, para que a gente possa trocar bastante, inclusive com teorias para próximas produções. Vai lá, senta o dedo nos comentários aqui, não esquece de deixar o like, que é importante para engajar demais aqui o Séries em Série, e se inscreve aqui no Séries em Série se você é novo por aqui. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!